Você deve ter cansado já de ouvir falar sobre doutrinação na escola, sobre aparelhamento das universidades, sobre marxismo cultural, sobre hegemonia de pensamento, falta do livre debate de ideias. Tudo isso é verdade, nós estamos sim vivenciando em vários campos, não só no ambiente estudantil ou universitário, mas começou nas universidades. Isso quem está dizendo é um professor universitário que se aposentou faz 4 anos, mas passou quase 30 dentro do ambiente universitário, inclusive em posições de comando, de coordenação de curso e na área de humanas, professor de história. Nessa entrevista, eu converso com Itamar Silveira, esse professor, agora aposentado, escritor e que acaba de lançar o livro Universidades são os tumores da sociedade. Universidades brasileiras são os tumores da sociedade. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e te convido a acompanhar essa entrevista para ter mais detalhes e entender por que chegamos ao atual estado de discussão de valores, de mudanças de comportamento aparentemente naturais, mas que a gente sabe vêm sendo impostas para a sociedade. Eu estou então aqui com o professor universitário aposentado agora, Itamar Silveira, que escreveu vários livros ao longo da sua carreira, ficou quase 30 anos no setor universitário, ele já vai contar para nós em que áreas que ele atuou. Muito obrigada, viu, professor, por aceitar falar aqui com os leitores, assinantes e espectadores da Gazeta do Povo. Eu quero começar já pedindo para que o senhor se apresente, para a gente ter noção da sua experiência universitária e depois a gente entrar no tema do livro As Universidades são os Tumores da Sociedade, que é o seu último lançamento. Obrigado, Cristina. Um prazer estar falando com você. Bem, eu sou professor universitário da Universidade Estadual de Maringá, onde eu fiz graduação e também fiz mestrado, fiz graduação em História e fiz mestrado em Educação. Eu atuei na universidade como professor sempre, como professor concursado, né? Nunca fui colaborador, e atuei no departamento de História durante 28 anos e durante 24 anos eu ocupei cargos de chefia, portanto fui coordenador de curso, que a gente chama de chefe de curso, né? E chefe de departamento. Então, durante 20 anos eu fiz parte do Conselho de Ensino e Pesquisa da universidade. Então, durante esse tempo eu vivenciei muito bem o que é uma universidade, sem contar os anos de graduação, né? É isso. Especialmente uma universidade pública, né? Porque, embora ela seja estadual, eu acho que o que acontece na Universidade Estadual de Maringá é muito parecido com o que acontece nas federais, inclusive. A gente vê quase que uma predominância do pensamento de esquerda, me corrija se eu estiver errada, mas pelas entrevistas que eu já fiz com outros professores universitários e pelas denúncias que a gente recebe até de alunos, sequer há livros de autores conservadores nas bibliotecas, o pensamento conservador não circula no ambiente universitário porque é tolhido desde propostas de estudo e de pesquisa. É isso mesmo? É isso que o senhor denuncia aqui no livro As Universidades são os Tumores da Sociedade? É exatamente isso, né? A UEM é só. Na UEM até que é um pouco mais leve a coisa, né? Nas federais a questão é pior ainda, né? Mas o problema maior está no próprio funcionamento. É como você disse, né? Se alguém quiser fazer uma dissertação de mestrado ou até uma iniciação científica na área de humanas em especial, mas não é só humanas, tá? Eu prefiro falar de humanas que eu conheço bem, mas não é só de humanas. Que você tem uma perspectiva, que o aluno tem uma perspectiva, digamos, não de esquerda, não revolucionária, ele não vai ter nenhum orientador para a iniciação científica. Quanto mais entrar no mestrado, entrar num doutorado, ou um professor conservador chegar a dar aula no mestrado ou no doutorado na área de humanas. Isso é praticamente impossível. Existem algumas exceções, mas a regra é exatamente o oposto. E o que acontece? O senhor citou que tem experiência também na área de gestão, né? De coordenação de curso, enfim. É ali que começa essa seleção para que não haja espaço para pensamento diferente? Digamos assim, tem um método, né? Eu atuei porque eu atuei, sempre fui muito profissional, né? E, modéstia à parte, sempre fui muito competente nas coisas que eu fiz, né? Então, nunca perdi prazo, nunca tive preguiça. E nesses meios,
as pessoas não são muito chegadas a cumprir metas, a cumprir prazo. Então, por isso que eu fiquei sempre. E outra, nunca passei rasteira em ninguém, nem nos inimigos. Por isso, eu fui sempre eleito pelo voto direto de alunos e professores que eu ocupei esses cargos, né? Mas vamos dizer assim, o gargalo principal da universidade, onde ela retém, onde ela segura a hegemonia de esquerda, está, digamos assim, na pós-graduação. E junto com a pós-graduação estão as revistas. As revistas especializadas só publicam artigos, vou deixar sempre claro, às vezes tem exceção, porque até eu já consegui publicar um artigo numa revista especializada, né, mas era um artigo técnico. É, as pessoas só vão publicar nessas revistas se elas tiverem, digamos assim, o carimbo. Se elas não forem da turma, elas não publicam. E se você não publica, você não se qualifica. Você não tem qualificação. Então, assim, alguém para participar de uma banca, ele tem que ter um currículo exemplar. Esse currículo exemplar requer publicações. Para fazer parte do mestrado, requer uma publicação, pelo menos uma publicação anual ou duas em qualis, revista que a gente chama de qualizada, né? Revista que tem o qualis A ou B nacional. Como as pessoas que não são que são conservadoras não conseguem essas publicações, fechou tudo. Então, Já não seja, tem pode currículo até nem sequer para pleitear, seguir adiante em estudos, em pesquisas científicas, ou, quiçá, para prestar concurso para determinadas vagas, né? exatamente. Se alguém que estiver fazendo um curso hoje de graduação na área de humanas, ele vai fazer a graduação e vai morrer por ali. Ele pode fazer uma especialização, porque aí agora tem bastante. Mas para entrar no mestrado na área de humanas, ele tem que vender a alma para o diabo e entregar, né? Então, você tem uma ideia, a coisa está ficando tão difícil, porque se o concurso hoje numa universidade, você tem pelo menos 50 candidatos por uma vaga, né? Tem lugar que são 80 candidatos por uma vaga. E aí só vai passar, evidentemente, aquele que tem, digamos assim, afinidade teórica, ideológica, política com os professores da banca. Porque os concursos é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, né? Os concursos, eles são muito subjetivos. Você tem uma prova escrita, né? Que já é uma coisa subjetiva, não é uma prova objetiva, é uma prova que você escreve e vai depender da interpretação dos 3 membros da banca. Depois tem a prova didática e que não fica nem registro. Aí é muito mais subjetivo ainda. E aí a prova de títulos, né, que é o currículo. Bom, provavelmente ninguém vai alcançar os primeiros lugares se ele não for da turma. E aí, óbvio que isso se reflete na graduação também. Eu sei que a conversa aqui gira em torno do que o senhor denuncia no livro, e isso tem muito a ver com o que a gente vinha falando aqui de pós-graduação, mestrado, doutorado, bancas, projetos de iniciação científica. Mas se só entram esses professores por causa desse currículo, que depende de publicações que não são aceitas, se forem de quem estuda autores conservadores, ideias conservadoras, eu imagino que na graduação, hegemonicamente, os professores sejam de esquerda, pregando doutrina marxista, o que a gente tem visto através de denúncias dos alunos mesmo. E claro que não é o ambiente de debate aberto que deveria ser uma universidade. Exatamente, Cristina. Começa, até que eu coloco nesse livro aqui, começa do vestibular. Eu, inclusive, fiz parte de banca do vestibular durante 3 anos. Você já sabe quem está na banca do vestibular. O vestibular, ele é todo focado. Teve até um episódio engraçado de uma amiga minha que prestava vestibular para direito e não passava, né? E ela estudava bastante. Aí um dia nós sentamos para conversar e eu expliquei para ela, falei, o problema seu é que você está respondendo as questões como elas deveriam ser respondidas e não como você tem que responder. Aí era só questão de trocar os sinais. E ela trocou os sinais e passou no próximo vestibular que ela teve pela frente, né? Mas uma coisa que eu gosto de chamar, que eu procurei, essa foi a grande razão de eu ter escrito esse livro, Cristina, é mostrar assim, porque a nossa sociedade, ela apodreceu, não é? A gente olha para as instituições todas, para o judiciário, para as escolas,
públicas e privadas, né? Não pense que uma universidade privada contrata um professor conservador, mas não contrata mesmo. É mais fácil você entrar numa pública do que numa privada. Mas por que isso tudo aconteceu? Porque o tumor, aí vem o título, né? As universidades são os tumores. São exatamente lá que você foi apodrecendo, você foi contaminando todas as profissões. Por exemplo, Exato. os jornalistas, né? Os Jornalismo, advogados. Ministério Público, Judiciário, a gente vê tudo aparelhado, e eu tenho dito isso mesmo nas minhas entrevistas, nos meus comentários, nas várias participações que eu faço em meios de comunicação, fica muito claro por que que agora, 30 anos depois desse início de processo de aparelhamento das universidades e do meio cultural em geral também, né, meio artístico e tudo mais, teatro, cinema, a própria literatura, as editoras foram abrindo espaço só para autores conservadores. 30 anos depois, a gente já tem as primeiras gerações formadas com essa hegemonia de pensamento. E aí ela vira uma hegemonia de pensamento dentro da OAB, dentro do Ministério Público, dentro das altas cortes do Judiciário, no jornalismo, então na imprensa em geral, as redações também estão contaminadas, os departamentos de história, aí a gente vê agora nas áreas tecnológicas, nas áreas biológicas também isso acontecendo, quer dizer, se disseminou e Exato. já invadiu agora, infelizmente, ensino médio e ensino fundamental, né? E aí a gente vê desde ideologia de gênero, enfim, tudo, né? Querer mudar a linguagem, aceitar isso como normal num ambiente de ensino. A gente vê isso acontecendo desde os primeiros anos escolares. E é reflexo disso mesmo, da formação profissional das universidades. Em 1983, quando eu ingressei no curso de História, já só tinha professores marxistas. Eram melhores do que agora, porque eram marxistas ortodoxos, né? Não era propriamente a chamada a causa identitária das minorias. Agora o negócio bacalhou, está muito ruim, né? Mas na época já eram professores marxistas, um mais, outros menos, mas eram toda a bibliografia, todas as disciplinas já tinham bibliografias voltadas para a questão do marxismo. Inclusive, já na década de 80 estava presente o gramscismo nas universidades. Que é essa ideia então, de assim, dominar a cultura para, a partir daí, chegar ao poder, né? exatamente, digamos assim, eu me lembro que na década de 80, como ninguém é perfeito, eu também já fui militante do Partido Comunista na década de 80, né? E aí a gente não entendia muito bem, porque tinha os segmentos novos, como o próprio PT, né? E a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo naquele momento já era o gramscismo, né? Porque o PT ele tem umas questões bem específicas, né? Ele é marxista, ele é gramsciano, ele é leninista, mas o que prevalece nele é exatamente essa perspectiva do se apoderar das instituições sorrateiramente. E isso eles fizeram muito bem. E a gente tinha até dor de cotovelo, porque eu era do PCB e eles do PT ganhavam as instituições e a gente não ganhava como eles, né? Da forma sutil que eles foram atuando. Hoje já são escancarados, mas no começo eram sempre sutil e falava de luta de classe sem dizer luta de classe. Né? Uma coisa interessante. Só alguns, aqueles mais ortodoxos, que já diziam luta de classe, mas outros iam trabalhando já com essa questão que hoje virou moda, inclusão, né? Desigualdade social. E aí eles se apoderaram de todos os segmentos. E tem algumas coisas, Cristina, que, por exemplo, as pessoas mesmo não têm muita noção. Fizeram a tal da curricularização da extensão. É uma coisa que só isso dá uma entrevista. Nem o Partido Comunista Chinês teria um exército tão grande de militância pela causa como aqui no Brasil vai ser quando essa curricularização da extensão estiver completa, aplicadas em todos os cursos, porque serão cursos de licenciaturas e cursos de bacharelado também. Explica de uma forma leiga o que é isso que você está colocando para nós. A curricularização da extensão é que todo aluno de graduação será obrigado a fazer atividade de extensão. Então, como se fosse uma pós-graduação, né? Como se fosse uma pós-graduação, mas dentro da graduação.
E Uhum. aí, eu até não estou atualizado do último número de horas, mas é cerca de 200 e poucas horas cada aluno. E cada aluno vai ter que ir para uma escola, vai ter que ir para uma instituição diferente, que não são necessariamente escola, ele tem que fazer essa atividade lá. Isso já Quase é como uma se coisa fosse uma residência médica, assim, exa uma é, é, experimentação na prática daquilo que vai vir a ser a sua profissão futura. por falar em residência, tem uma outra coisinha também. É, tem a chamada residência acadêmica, né? Que digamos assim, especial nas áreas de licenciatura. Então, o aluno vai ter uma outra coisa que isso já está sendo praticado. Até para um outro momento eu vou me atualizar como é que está, porque eu saí da universidade em 2018, isso estava sendo implementado. Agora eu preciso, Uhum. digamos, checar como é que foi a implementação, Mas e né? qual é o problema exatamente disso? Porque a gente ouve falar assim, grosso modo, parece uma coisa boa. O aluno, antes de ir, né, de mala e cuia, para usar uma expressão popular, antes de ir de mala e cuia para o mercado de trabalho, ele fica ali meio dividido entre o ambiente universitário de aprendizado e o ambiente prático de trabalho, e tendo, em tese, alguma orientação de professor para eventualmente corrigir rumos errados que esteja tomando. Imagino que seja isso. E qual é o problema disso? Aonde que está o aparelhamento que você vê aí? É que como está tudo aparelhado, inclusive esse aluno estagiário, digamos assim, né? Não é Uhum, propriamente isso, que tem o estágio também, que é outro monstro, que uhum, duplicaram a carga horária do estágio, né? Então, assim, para você ter uma ideia, na minha cidade, que eu morava em Maringá, né? Agora eu moro aqui em São Paulo, eu morava em Maringá, quando apareceu essa proposta do aumento da carga de prática de ensino e estágio, que são coisas diferentes, mas são as mesmas coisas, é, nós não teríamos escola o suficiente para que os nossos alunos cumprissem a carga horária como vinha na resolução do MEC, para você ter uma ideia, dada a presença. Isso é. Qual é a grande finalidade disso? A grande finalidade disso é que os professores que estão na escola já se formaram há um bom tempo, não estão com essa agenda identitária e eles estão assim meio cansados. Então você precisa colocar um estagiário lá ou alguém extensionista lá para ativar e trabalhar com esses conceitos que são ensinados nas universidades. Então, é é por uma isso que a espécie gente de. vê a ideologia de gênero, por exemplo, chegando para criança de 5, 6 anos de idade. E vai chegar, porque tem a militância pronta para isso. Alguns exageram na forma do vocabulário, mas tem vocabulário mais sofisticado sendo utilizado. Então, assim, é assustador quando alguém de fora começa a olhar do jeito que as coisas foram implementadas. A própria carga horária, como eu já disse, de estágio supervisionado, que é uma coisa absurda, mas para que essa carga tão grande? A sorte é que nem todas as instituições têm condições de cumprir, mas onde cumpre assim, o professor que está na sala de aula, ele está sendo vigiado, o professor lá do colégio, da escola, ele está Uhum. sendo vigiado e está sendo, como diz assim, um puxão de orelha daquele estagiário que sai da universidade e que vai lá. E tem um outro ponto que eu até não coloquei nesse livro ainda, mas vou colocar no outro, que se chama da iniciação à docência. O programa de iniciação à docência, que chama PIBID, que inclusive eu fui coordenador de um grupo desse durante 4 anos, ou seja, eu falo do negócio, não é que eu ouvi falar, é que eu vivi e fui coordenador, inclusive, né? Esse PIBID, essa iniciação à docência, faz algo semelhante à extensão, tá? Mas não é a extensão, faz algo semelhante. Tem bolsa. Na minha universidade eram 570 bolsas ou 540 bolsas para alunos e professores que coordenam esses grupos. Eu, inclusive, recebi bolsa durante 4 anos para coordenar esse grupo, né? Um grupo. Uhum. Então, essas atividades de iniciação à docência, era assim, tirando o meu grupo, que era o grupo lá do campus de Ivaiporã, que eu coordenava no final, eu coordenava em Ivaiporã, né? Que, aliás, é o melhor curso de história que é oferecido no Brasil, hein? Ainda é o melhor curso de história e foi, inclusive, o melhor de longe. É, essas pessoas que estão fazendo essas atividades de iniciação à docência, eles vão para as salas de aula, eles vão dar aula, eles vão desenvolver atividades. Ótimo. O problema é que, como tá tudo dominado, como diz aquele termo, né?
como está tudo dominado, é tudo voltado a isso. Por exemplo, Freire e os Sim. seus seguidores são, assim, o norte de todos os projetos. Os meus Professor, alunos... Oi. não, desculpe te cortar. Existe luz no fim do túnel, porque a gente ouve esse relato, esse diagnóstico e dá a impressão de paciente em estágio terminal sem chances de sair do leito de morte, né? Eu sei que o senhor está fora já, que o senhor, inclusive, se quisesse voltar, imagino, não conseguiria depois de publicar esse livro aí e dar entrevistas como essa, mas o Depois desse senhor também não. o senhor vê, já tem um livro anterior polêmico ali, o senhor vê alguma possibilidade de, talvez a curto prazo, a gente conseguir sair dessa e arejar as universidades? Olha, se tiver alguma possibilidade, será no longo prazo. Menos de 20 anos, não, porque todo o corpo docente que está na universidade e os que estão qualificados para entrar na universidade, os que estão qualificando, são todos já doutrinados. Então, assim, dessa universidade que nós temos hoje, eu não espero nada. Mas nada mesmo. Eu espero que ela vá piorar, inclusive. Talvez ela até melhore a partir do agravamento desse tipo de crise que ela está Produziu, né? vivenciando, que ela E porque no produziu. mercado de trabalho isso reflete, né? Não adianta chegar os famosos analfabetos funcionais, porque eles vão ser rejeitados pelo mercado de trabalho. Aconteceu, inclusive, isso na era PT, né? Construíram, não, criaram muitos cursos universitários, distribuíram crédito a rodo, as pessoas ficaram endividadas, algumas sequer terminaram suas faculdades, quem terminou não conseguiu emprego, e aí esse é um problema no mercado de trabalho, porque, enfim, o mercado de trabalho precisa da mão de obra qualificada, né? Mas, digamos assim, as universidades já estão contratando pessoas para dar aula com doutorado, pessoas que são absolutamente ignorantes por completo. Eu conheço exemplos, então não posso citar nome porque complica, mas eu conheço exemplos de pessoas que estão entrando com professores concursados, assim, ignorante completamente, assim como no jornalismo, né? Você pega a Folha de São Paulo, por exemplo, né? O que está na manchete não está no conteúdo. O cara não sabe, ele tem uma dificuldade básica cognitiva e provavelmente alguém que vai ser um redator da Folha de São Paulo, ele já tenha, no mínimo, mestrado em comunicação social, né? A questão dos títulos na minha área, pelo menos, não faz muita diferença. Pelo menos não, ao longo da minha carreira, também já estou com mais de 30 anos de carreira, eu não vi isso ser valorizado no ambiente das redações. Claro que no ambiente universitário, sim, né? Para você ser professor, exige-se essa prova de titulação que o senhor mencionava antes aí, mas de qualquer forma não tem refletido na formação de profissionais. Então, não vejo que professores doutores em comunicação estejam conseguindo trazer seu conhecimento a contento para formar uma geração melhor de jornalistas, né? Mas, enfim, para a gente caminhar para o fim aqui, detalhes do livro. Já foi lançado, está à venda, é fácil de encontrar? Quem se destina a esse seu livro? O livro está à venda na Amazon, mas eu faço venda direta também. Quem tiver interesse, faço venda direta, faço mais barato do que a Amazon, ainda dou frete grátis. Estou fazendo R$ 45, estou vendendo até bastante, inclusive. O senhor está nas Esse redes livro, sociais? eu tenho postado, comecei agora, né? Comecei a postar Uhum. agora que Como tem, Itamar Silveira mesmo, as pessoas te encontram como Itamar como Itamar Silveira. Silveira. Tá. Esse livro, Cristina, ele não é para o acadêmico, o estudioso da universidade. Esse Uhum. livro ele tem, inclusive, de 200 páginas, ele tem 48 capítulos, 48 tópicos, um tópico pequeno, mais ou menos naquele estilo que a Leia publica, né? São Uhum. capítulos breves, numa linguagem simples, para quem é estudante, ele vai entender. Ele não precisa ser acadêmico de carreira para ele entender. Qualquer pessoa vai entender e, em especial, é para que as pessoas entendam por que a universidade, por que a sociedade vive hoje uma inversão completa de valores. Isso não aconteceu por acaso. Aliás, tem até um tópico do livro que tem esse título, né? Não foi por acaso, não ocorreu Na por acaso. verdade, é um livro que fala das universidades, mas fala para a sociedade, é para que a sociedade entenda os dramas que a gente está vivendo hoje, em todas as áreas, né? Mas esses dramas comportamentais e de valores mesmo, como eles surgiram. É isso? Exatamente, porque as universidades, é,
não é só que elas doutrinam, é a natureza delas agora. Então, assim, se ela ensinar o que ela sabe, como você disse lá no começo, não tem livros na biblioteca que pensam com uma versão diferente, né? Então, digamos assim, é natural que alguém entre na universidade e saia gritando Lula livre. Se ele não fizer isso, é porque deu defeito, alguma coisa saiu errada. Mas a perspectiva é exatamente essa. Ou seja, a universidade hoje é o ambiente da imbecilização das pessoas, onde elas passam a acreditar não naquilo que elas estão vendo, mas acreditam naquilo que o professor mandou que ela acreditasse. Isso é uma loucura coletiva, né? E o duro é que já está entrando na universidade uma geração que vem da doutrinação no ensino fundamental e médio. Então, realmente é só mais uma etapa da formação para a militância. E aí a gente tem visto isso no mercado de trabalho. É muito triste, mas cabe a cada um de nós ir da forma que tiver possível, ao seu alcance, esclarecendo mais e mais gente para que não permitam, né, que isso vire um pensamento hegemônico mais do que já é, porque nenhuma sociedade sobrevive, só aquelas né, em que isso é colocado de forma imposta, e aí a gente está falando de ditaduras pesadas mesmo, como Coreia do Norte, China, né, Venezuela agora, recentemente, Cuba. Essas sim impõem para a sua população, e ai de você, se disser qualquer coisa, é paredão ou cadeia. Né? Mas a gente ainda está numa fase em que temos como salvar o país, acho que devemos todos fazer esse trabalho diariamente. Professor, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho, pela coragem, né, porque precisa ter coragem hoje em dia para falar algumas verdades, e desejo sucesso para o seu livro. Obrigado, Cristina, obrigado aos que estão acompanhando essa entrevista, e vou continuar tocando porque desistir não é solução, né? Não é uma opção mesmo. E um outro dia, se você quiser, a gente pode falar sobre o cancelamento que eu sofri. Eu sou o cancelado 01 das universidades brasileiras, que eu saiba, eu sou o 01. Pode ter outro, mas eu sou um cancelado sem nenhuma dívida, sem nenhuma culpa. Te Isso é deixo um interessante. minutinho final aí para explicar brevemente, senão o público vai ficar na curiosidade. Nosso tempo já vai Não, acabar aqui, mas um é que eu minutinho para fui, explicar. depois que eu publiquei esse livro aqui sobre a regime 64, eu sofri 2 processos administrativos na universidade, não fui punido em nenhum, porque não tinha base nenhuma para ser punido, né, obviamente, mas a questão deles, da oposição, desse povo da esquerda, não é te punir propriamente com a demissão, é punir te cancelando, é queimar o seu nome, é É queimar a sua difamar mesmo. reputação, é difamar. Então, assim, Então, mostra a capa do livro aí para a gente ver, porque é um professor de história escrevendo sobre o que aconteceu em 1964. Imagino que o senhor traga uma isso aqui é documentação aí, né? o golpe de 64 que os livros de história não contaram, né? Isso aqui foi lançado em 2016 e provocou a ira. E já em fevereiro de 2016, eu já recebi o primeiro processo administrativo, que inclusive tem uma característica dos processos administrativos, eles não tendem a terminar. Ele levou 4 anos, já estava fora da universidade, ali 1 ano é que saiu o veredito final. Para quê? Já estava aposentado e eles ainda queriam continuar o julgamento. Para ir te destruindo, né? É que tinha um outro colega que também estava no mesmo processo que eu, e ele estava nativo ainda. Então, era assim, é para ir destruindo a pessoa. E muitas pessoas ficam Essa doentes. sim é uma tática terrorista, característica de gabinete de ódio, de milícias, que é o que eles jogam e acusam os outros de serem, né? Professor, muito obrigada. Eu acho que esse outro livro aí, quem se interessar, também encontra na Amazon ou procurando diretamente com o senhor, né? Itamar Silveira nas redes Itamar sociais. Silveira. E a gente deseja sucesso na sua carreira agora como escritor. E lembrando que eu estou também na Jovem Pan de Maringá, né? Faço parte da bancada da Jovem Pan de Maringá das 18 horas e da Rádio Vida aqui de São Paulo, no programa Questão de Opinião, que é toda manhã. Obrigada, viu, Obrigado. professor? Agradeço também a você que esteve conosco até agora, acompanhando essa entrevista. Se gostou, curta, compartilhe, apesar do tema, né? Mas para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, procure pelo livro do professor Itamar
Silveira. E caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, o jornal que traz esse tipo de conteúdo para você, eu te convido a entrar para a nossa comunidade de assinantes. Acessando pelo QR Code da tela ou pelo link na descrição do vídeo, você conseguirá assinar a Gazeta do Povo por uma promoção. E nessa promoção você paga menos, mas continua tendo acesso a todo o conteúdo jornalístico e aos artigos, vídeos, podcasts, material exclusivo produzido por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.